Vamos lá, pessoal, ver alguns exercícios da parte de semelhança que a gente começou. Vamos lá. Exercício 4. No triângulo ABC da figura MN é paralelo com BC. A medida de AC é igual a 30 centímetros. Então, a medida de AC é 30 centímetros. Sabe-se que o ponto M dista 8 centímetros do vértice B. Então, aqui eu tenho 8 centímetros. E a B mede 2/3 de AC. 2/3 de 30 vai ser igual a 20 centímetros. Então, aqui é 20. Se aqui é 20, com certeza aqui vão ser 12. BC vale metade de AB. Então, de AC, desculpe. BC vale metade de AC, 15 centímetros. Ele quer saber o perímetro do triângulo AMN. Ele quer saber o perímetro desse triângulo. Vamos lembrar das nossas fórmulas? A gente tem que o perímetro do triângulo grande, o perímetro de ABC dividido pelo perímetro de AMN é igual. Um lado de ABC, vamos pegar esse porque é o que a gente conhece aqui em cima. 20 está para 12. Quanto vale o perímetro de ABC? Esse perímetro é a soma de 20 mais 30 mais 15. 20 mais 30 mais 15. Que vai ser igual a 65 centímetros. Então, a gente vai ter 65 sobre o perímetro de AMN é igual, simplificando por 4. 20 por 4 vai dar 5, 12 por 4 vai dar 3. A gente vai ter que o perímetro de AMN vai ser igual 65 vezes 3. 65 vezes 3 vai dar 65 vezes 3. 3 é 5, 15. 3 é 6, 18, 195. Dividido por 5. 195 dividido por 5 vai dar 39 centímetros. Então, eu calculei o perímetro sem precisar calcular cada um dos lados. Eu só sei o lado de 12. Então, a gente faz comparação entre perímetros. Lembrando, eu posso fazer essa comparação com área. Só que com área, aqui eu elevo ao quadrado. Eu posso fazer essa comparação com volume. Só que daqui eu elevo ao cubo. Perímetro não preciso elevar, tá, gente? A gente está trabalhando centímetro, então não preciso elevar a nada. Exercício 5. O triângulo ABC é retângulo em A e tem catetos medindo 12 centímetros e 24 centímetros. Os pontos D, E e F são tomados em A, B. D, E e F são tomados em AB, BC, AB, BC e AC. Respectivamente, de tal forma que AD e F é um quadrado. A área desse quadrado em centímetros quadrados vai. Se é um quadrado, x, x.
Gente, aqui eu tenho outra vez a ideia, um triângulo dentro de um triângulo, tá? Por isso que eu vou ter semelhança de triângulos. Então, eu posso verificar aqui, a gente pode pegar o triângulo mesmo, esse aqui. Tem o mesmo ângulo, tá? Tem o mesmo ângulo aqui, tem um ângulo de 90 graus, então eles são semelhantes. Então, a gente pode ver 12 está para 24, assim como x está para esse pedaço aqui, vai ser 24 menos x. Lembrando que é sempre o total menos a parte que eu tô querendo tirar. Então, 24 menos x. Simplificando, eu vou ficar com 1 sobre 2, igual a x sobre 24 menos x. 2 vezes x, 2. 24 vezes 1, 24 menos x. Passo menos x para cá, 3x igual a 24. X igual 24 dividido por 3, 8 centímetros. Ele não está pedindo o lado do quadrado, ele está pedindo a área do quadrado. A área do quadrado vai ser 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. 64 centímetros quadrados, alternativa D. Exercício 6. A maioria das televisões apresenta tela semelhante a um retângulo de lados 3 e 4. 3 e 4, cuja diagonal representa as polegadas da televisão. Gente, se é 3 e 4, automaticamente aqui eu sei que a diagonal seria 5, tá? Logo, uma tela de 45 polegadas, ela tem lados iguais. Então, se aqui eu tenho 5, 3 e 4, ele me falou que a tela, a diagonal, vai ter 45 polegadas. Significa que eu vou ter que multiplicar aqui por 9. Se eu multiplico aqui por 9, eu multiplico aqui por 9, eu multiplico aqui por 9. Então, eu vou ter 27 centímetros, 36 centímetros e, com isso, 45 polegadas. Para quem não sabia, tá aí uma ideia de como a gente pode calcular. 27 e 36, alternativa D. Um exercício básico que só envolve o quê? Proporção. Então, eu tenho que ter primeiro a noção do triângulo retângulo, tá? Do teorema de Pitágoras, que é o triângulo 3, 4 e 5. Tendo noção que aqui é 3 e 4, já sei a diagonal e depois eu vou ver o quê? A relação entre 45 e 5 que eu tinha. Exercício 7. Em um dia ensolarado, às 10 horas da manhã, um edifício de 40 metros de altura produz uma sombra de 18 metros. Nesse mesmo instante, uma pessoa de 1,70 m vai produzir uma sombra de... Gente, esse exercício de sombra é um dos exercícios mais básicos. Ele aparece em triângulo, ele aparece quando eu estou trabalhando trigonometria, ele aparece semelhante a triângulo, ele aparece em Tales, ele aparece em física, tá? Então é um exercício variado, que a gente nunca sabe em que conteúdo. E no fundo ele está em todos os conteúdos. Então aqui vai ser 40 está para 18, assim como 1,70 está para x. Simplificando por 2, eu vou ter 20 sobre 9, igual a 1,70 sobre x. Daqui, x vai ser igual
9 vezes 1,70 vai dar 15,3 dividido por 20. Isso vai dar 0,765 metros. Quando vocês olharem, vocês vão ver que está em centímetros a resposta. Então, a gente está trabalhando com 2 casas para a esquerda. Tá em metros aqui, desculpem. Nós vamos andar 2 casas para a direita, tá? Vai ficar 75,6 centímetros. 76,5, alternativa D. Exercício 8. Os lados de um triângulo medem, respectivamente, 5, 7 e 8 centímetros. Quais são as respectivas medidas dos lados de um triângulo semelhante a esse, cujo perímetro mede 0,6 metros? Antes de mais nada, é claro, vamos já arrumar esse perímetro para centímetros, tá? 2 casas, 60 centímetros. Então, o que a gente sabe? A gente quer achar um triângulo ABC que seja semelhante a esse. Então, o lado A tem que ser proporcional a 5, o lado B proporcional a 7 e o lado C proporcional a 8. Lembrando que aqui a gente vai ter A mais B mais C. Embaixo também tem que fazer a soma dos 3. 5 mais 7 mais 8. Substituindo, a gente vai ter A mais B mais C, 60 centímetros, que é o perímetro que eu quero ter. E esse perímetro, 8 mais 7, 15, mais 5, 20. Então, aqui eu tenho 20. Simplificando, eu vou ter 3. Então, eu vou fazendo cada uma das minhas relações. A sobre 5 é igual a 3. Daqui eu vou tirar que A é igual a 15 centímetros. B sobre 7 é igual a 3. B vai ser igual a 21 centímetros. E C sobre 8 igual a 3. C vai ser igual a 24 centímetros. Lembrando que no final, quando eu somar 15 mais 21, 36. 36 mais 24, 60 centímetros. Então, eu achei a proporcionalidade entre os 2 triângulos, sendo que eu já sabia o perímetro do maior e do menor. O maior, que era o que eu estava querendo encontrar, 60, e o que eu já tinha, 20. Exercício 11. A figura a seguir estão representados o triângulo retângulo ABC e um quadrado inscrito nesse triângulo. O segmento AH é a altura do triângulo com relação à base BC. Sabe-se que o segmento AH mede 10 centímetros. BC mede 4 centímetros. A medida do lado do quadrado vai ser igual a... Primeiro, ele falou que tem um triângulo retângulo. Vocês podem perceber que aquele não é retângulo, muito pelo contrário, tá? A gente está trabalhando com a altura, dá para perceber que esse triângulo, ele vai ser o quê? Isósceles. Aqui tá o meu triângulo retângulo, tá? Ele tá aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem um quadrado. Se a gente tem um quadrado, todos os lados são iguais. X, X, X e X. Tá. Como eu tenho a minha altura bem no meio, eu sei que esse pedacinho aqui de cima vai ser X sobre 2, tá? Esse pedaço
é x sobre 2. Também sei que essa base, que foi cortada na metade, se era 4, aqui vale 2 centímetros. Ele quer saber o valor do lado. Ele quer saber o valor do lado do quadrado. Ele quer saber x. Então, a gente pode observar. Tem um triângulo aqui em cima, que está dentro do triângulo grandão. Então, a gente tem um triângulo ali em cima, que aqui é x sobre 2. E eu tenho o triângulo grandão, que aqui vale 2 centímetros. E a altura vale 10 centímetros. Agora, a gente tem um problema. Quanto vale esse pedaço aqui? Esse pedaço é esse aqui, ó. Eu sei que tudo vale 10. Esse pedaço vale x. Então, aqui eu vou ter 10 menos x. Pronto, já tenho aí a ligação, a relação entre os meus triângulos. 10 menos x está para x sobre 2, assim como 10 está para 2. Bem, esse 10 dividido por 2 a gente já elimina. 10 menos x igual a x sobre 2 igual a 5. Passar multiplicando. Então, 10 menos x é igual a 5x sobre 2. Vamos multiplicar isso outra vez. 2 vezes 10, 20, menos 2 vezes x, 2x, igual a 5x. Aqui o que a gente vai ter? Passo 2x para cá, então fica 7x igual a 20, x igual a 20 sobre 7 centímetros. 20 sobre 7, ele também colocou assim na alternativa, tá? Então, eu não preciso nem fazer a divisão. Alternativa E. Exercício 12, exercício de FATEC. Não é um exercício difícil, mas eu preciso prestar um pouquinho de atenção, às vezes, com o raciocínio, tá? Com o que eu tô fazendo para não ir pelo caminho errado. Um formato de papel usado para impressões e fotocópias no Brasil é o A4, que faz parte de uma série conhecida como Série A, regulamentada internacionalmente pelo padrão ISO 216. Essa série criou um padrão de folha retangular que, quando seu lado maior, o lado maior, que é X, é dobrado ao meio, gera um retângulo semelhante ao original, conforme ilustrado. Então, quando eu dobrar ao meio, aqui continua Y. Aqui vai ficar x sobre 2. Considerando uma folha da série A4, com as dimensões indicadas na figura, pode-se afirmar que... Aonde é que está o detalhe desse exercício? Gente, se eu dividir x por y, se eu fizer essa razão, x sobre y. Se eu falar que vai ser igual, porque vai continuar semelhante, na mesma proporção, tomem cuidado, porque aqui eu coloquei o maior sobre o menor. O que eu tenho que colocar do outro lado? O maior sobre o menor, porque senão eu vou sair da proporção. Só que agora, quem é o maior? Agora o maior é y. Então, y vai para cima e x sobre 2 para baixo, para poder continuar na proporção. Maior, menor, maior, menor. Então, a gente vai ter aqui x vezes x, x ao quadrado sobre 2. Y vezes y, y ao quadrado.
Daqui eu vou tirar que x ao quadrado é igual a 2y ao quadrado. X vai ser igual a raiz quadrada de 2y ao quadrado. A raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então, vai dar y raiz de 2. Então, x é igual a y raiz de 2. Alternativa B. Exercício 13. A figura mostra o esboço dos terrenos de S1, S2 e S3, em que o quadrilátero BDF é um retângulo e os segmentos CD e BD medem, respectivamente, CD 30 centímetros e DB 60 centímetros, que também é essa medida, né, gente? Assim sendo, é correto afirmar que a área do terreno, ele está querendo a área do terreno. A área do terreno, eu tenho que fazer comparação entre área 1, área 2 e área 3. Tá. Área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Área de retângulo, base vezes altura. Então, eu vou precisar dessa medida. O que a gente sabe? Que ED sobre 30 é igual. Eu preciso dessa medida também. É igual a AF sobre 60. Simplificando, aqui vai dar 2. Então, a gente vai ter que AF é igual a 2 vezes a medida ED. Tá, então vamos dar valores aqui. Se ED eu não sei quanto vale, eu coloco X. AF, que é essa medida, vai ser o dobro, então vai ter que ser 2x. E essa medida aqui? Essa medida também é x. Como é que fica a minha área 1? Base vezes a altura dividido por 2. Então, vai dar 15x. Quem vai ser minha área 2? X vezes 60. 60x. Área 2. Quem vai ser minha área 3? 60 vezes 2x dividido por 2. Porque aí eu vou ter um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou ter 2 que corta, 60x. Acabei de perceber que a área 2 é igual à área 3. Alternativa A. A área 3 é igual à área do terreno 2. Tá? Um exercício que eu não tenho os números, mas eu consegui, através da correspondência, da semelhança, chegar no dobro. Cheguei no dobro, eu consigo construir toda a armação do meu exercício. Exercício 14, os pontos D e F pertencem aos lados de um triângulo retângulo ABC, determinando um retângulo BDF. O triângulo é retângulo, ângulo de 90 graus, com BF medindo 6 centímetros. Então, aqui eu tenho 6 centímetros. Dadas as medidas, vamos lá. AB é igual a 8 centímetros. AB igual a 8 centímetros. BC igual a 10 centímetros. O comprimento do segmento BE, esse segmento aqui, vale quanto? Bem, esse segmento é o mesmo daqui, tá? Vou chamar de X. Quanto vale esse pedaço? Se tudo é 10, aqui é 6, aqui vale 4 centímetros. Acabou o exercício, né, gente? Semelhança de 2 triângulos. 8 está para 10. Assim como X
está para 4. X vai ser igual a 4 vezes 8, 32, dividido por 10. X igual a 3,2 centímetros. O exercício em si é muito simples. Às vezes eu preciso tomar cuidado na hora de colocar os valores, eu não posso errar. Então a atenção maior é colocando os números, já que ele não me deu, mas ele me deu a figura, isso já é um grande começo. Alternativa D é aquele exercício que a gente torce para cair sempre. Exercício 17, com certeza feita por um matemático essa questão, pelo menos o desenho. Tá? É o desenho assim, típico de matemática. Não tem nada de muito decorado, né? Tem ali a primeira figura, beiral de uma casa bem simples, tá? Nem janelinha, um prédio, joia. Na figura a seguir, o segmento AC representa uma parede cuja altura é 2,9 metros. Então aqui eu tenho 2,9 metros. A medida do segmento AB é 1,3 metros. O segmento CD representa o beiral da casa. Os raios de sol R1 e R2 passam ao mesmo tempo pela casa e pelo prédio, respectivamente. Se R1 é paralelo com R2, então o comprimento do beiral, esse pedacinho aqui, X, em metros é. Tá. Gente, bem simples, por quê? Se aqui vale 1,3, é claro que aqui vai valer 1,6 metros. Tenho o meu triângulozinho retângulo aqui e tenho o meu triângulo retângulo aqui. A altura que eu tenho aqui, 1,6. A altura que eu tenho aqui, 8. O beiral X, o meu beiral aqui, 3. X vai ser igual a 3 vezes 1,6, vai dar 4,8, dividido por 8. 4,8 dividido por 8 vai dar 0,6 metros, que é a alternativa A. Então, básico, tá? E com isso vocês conquistam um ponto. Exercício 18. 3 lotes residenciais têm frente para a Rua dos Álamos e para a Rua das Hortênsias, conforme a figura a seguir. As fronteiras entre os lotes são perpendiculares à Rua das Hortênsias. Qual a medida em metros da frente do lote A para a Rua dos Álamos, sabendo-se que as frentes dos 3 lotes somadas medem 135 metros. Gente, típico, né? Vocês já estão acostumados. Falou em teorema de Tales, falou em triângulo que envolve Tales, tá aí, parece exercício. Tá? Então ele aparece mesmo, é comum. O que a gente precisa saber? Basicamente, a construção. Estou pegando X, pego o valor que está aqui. X está para 50. X, qual o valor total que eu tenho da frente dos 3? 135. Tá, qual o total que eu tenho da frente dos 3 para a Rua das Hortênsias? 50 com 10, 60, com mais 30, 90. Então, aqui eu somei 50, 10 e 30. Isso vai dar 90 metros. Vamos lá para a nossa relação, vamos cortar 0 com 0. Primeira coisa já para a gente poder eliminar. Aí,
x vai ser igual 5 vezes 135, vai dar 675, dividido por 9. Essa conta vai dar 75 metros, que é a alternativa C. Básico, mas aparece, temos que fazer. Exercício 19. Os parques eólicos marítimos apresentam vantagens em relação aos parques eólicos terrestres, pois neles não há problema com impacto sonoro e o desgaste das turbinas é menor, devido à menor turbulência do vento. Na instalação dos parques eólicos marítimos, é preciso calcular sua distância até o continente, a fim de instalar os cabos condutores de eletricidade. Observe o esquema que representa um parque eólico A, uma estação elétrica B no continente e pontos auxiliares C, D e E para o cálculo da distância do parque eólico até a estação elétrica no continente. No esquema, temos ponto A, parque eólico marítimo. Ponto B, estação elétrica no continente. C, ponto auxiliar, e ele pertence a AB. Ponto D, ponto auxiliar, e ele pertence ao segmento AE. Ponto E, ponto auxiliar. A medida do segmento CD é 150 metros. CD, 150 metros. A medida do segmento BC, 100 metros. A medida do segmento BE é 200 metros. Os segmentos CD e BE são paralelos entre si. Assim, é correto afirmar que a distância do parque eólico até a estação elétrica no continente é em metros. Bem, já vamos colocar aqui X, primeira coisa. Depois, a gente já viu que tem aqui dois triângulos, tá? Triângulo grande, triângulo pequeno. Quanto vale esse pedaço? Sempre o maior menos o menor. Lembra disso? O maior vale quanto? X menos o pedacinho 100. Pronto, resolvido o nosso problema. Vamos lá. 150 está para x menos 100, assim como 200 está para x. Antes de fazer essa multiplicação, vou simplificar 0 com 0. Dá para dividir por 5. 15 por 5, 3. 20 por 5, 4. Então, aqui a gente vai ter 3x igual 4x menos 400. Passo 3x para cá, 400 para lá. Então, a gente vai ficar aqui. X é igual a 400 metros. 400 metros, alternativa D. É um exercício que tem mais enunciado do que resolução, se vocês perceberam. Mas isso é típico e ótimo para um exercício de Enem, onde vem um texto, tá? E no texto vem algumas informações. Nesse só veio lá no final mesmo. Então, se eu tivesse pegado só o final do exercício, a parte de cima teria sido desnecessária. Então, a gente tem que começar a se acostumar, porque a gente precisa ter pressa no Enem. Então, às vezes, a gente olha o exercício no total e vê se só o final para a matemática vai ser o suficiente.
Aí é claro que a gente acaba desprezando um pouco o texto, às vezes é necessário, por causa do tempo e do desgaste de uma prova.